Onde investir em 2026? O ano começa sob tensão máxima depois da surpreendente captura de Nicolás Maduro na Venezuela pelo governo de Donald Trump, além de toda a tensão geopolítica em várias partes do planeta. Mas não é só de cenário externo que vivem os investidores. Ainda estamos em janeiro e 2026 também é ano de Copa do Mundo e eleições. A corrida presidencial, inclusive, já extrapolou o noticiário político e promete trazer muita volatilidade para os mercados. Só que, antes da urna e do apito, o mercado aguarda com muita ansiedade outro evento: o início do ciclo de corte de juros no Brasil. E como é que fica a economia no meio desse fogo cruzado? É o que a gente vai tratar no painel de abertura do Onde Investir em 2026. Eu sou Vinícius Pinheiro, diretor de jornalismo do Seu Dinheiro e do Money Times. E já que a gente está falando em Copa do Mundo, aqui do meu lado eu tenho um craque que vai falar do cenário econômico em 2026. Aqui é o Mansueto Almeida, ele é economista-chefe do BTG Pactual e ex-secretário do Tesouro Nacional. Mansueto, muito obrigado pela presença aqui no Onde Investir. Muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui. Tá certo. Bom, vamos começar, Mansueto, aqui o nosso painel falando um pouco sobre cenário externo. Eu acho que foi o que mais pegou no ano passado, muita notícia. Nós jornalistas aqui não tivemos praticamente nenhum segundo de paz em 2025 e 2026 já começou também a todo vapor. Porém, a economia e os mercados, elas acabaram se saindo melhor do que o esperado diante de todo esse barulho em torno do tarifaço ali do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. E eu queria entender, e eu acho que os telespectadores também, o que aconteceu, né? Assim, essa aparente dicotomia entre o noticiário e o que aconteceu na economia e nos mercados em 2025. Então vamos lá. Primeiro, como você falou, o evento do tarifaço do presidente Trump, em especial aquele Liberation Day, que foi 2 de abril de 2025, trouxe uma série de incertezas para o mercado. A gente tinha vários bancos americanos fazendo um call de recessão nos Estados Unidos. O aumento de tarifas de importação dos Estados Unidos em relação a vários países, era esperado um aumento pequeno de tarifa de importação em relação à China, mas não um aumento tão grande e que abrangeu praticamente todos os aliados comerciais dos Estados Unidos, inclusive México e Canadá. Então foi um período ali de bastante turbulência, incerteza. Agora, engraçado é que para países emergentes não foi um cenário ruim, porque na verdade essa turbulência em relação aos Estados Unidos e o medo de uma recessão nos Estados Unidos poderia levar a uma forte valorização do dólar, mas foi o contrário. A gente teve um movimento de diversificação de carteira que prevaleceu, e esse movimento de diversificação de carteira foi muito positivo para economias emergentes, para países emergentes, para Chile, Colômbia, México, Brasil. E a gente teve uma valorização das moedas de países emergentes em relação ao dólar e um movimento inesperado de bolsa. Vamos lembrar que a gente estava em 2025 com um ano de juro muito alto, a gente terminou o ano com a inflação de 4,3% e um juro Selic de 15%. E apesar disso, a gente teve um bom crescimento da bolsa no Brasil, não só no Brasil, mas também no Chile, na Colômbia, no México e vários países emergentes. E foi um pouco essa dinâmica de diversificação de risco que eu acho que continua em 2026. A gente começou 2026 com a surpresa, uma invasão na Venezuela, né, uma captura do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, mas quando a gente olha o comportamento de mercado, você não teve nenhuma grande turbulência em mercado, e o preço do barril de petróleo praticamente nem mudou em decorrência desse episódio. Então, 2026, a gente continua com algumas incertezas, em especial em relação ao governo americano. A gente foi surpreendido mais uma vez com o que parece ser um ataque do governo americano em relação ao Banco Central americano, o Fed, que é um banco central independente, e a gente teve algo inusitado, que foi o presidente do Fed, Jerome Powell, gravando um vídeo falando que ele se sentia atacado pelo governo americano. Então tudo isso traz um certo barulho, isso enfraquece o dólar, e isso não é ruim para países emergentes. Então a gente está entrando no ano de 2026, que a gente pode ter um pouco do mesmo movimento que a gente observou em 2025, apesar de todos os riscos geopolíticos que continuam. Falando um pouquinho de economia americana, como você bem colocou, existe todo esse ruído em relação ao trabalho do Federal Reserve, o Banco Central norte-americano, e a gente vai ter uma troca do comando do Fed nesse ano. Qual que é a tua expectativa em relação à economia dos Estados Unidos? E você acredita que em algum momento todo esse barulho no noticiário
pode contaminar a maior economia do mundo? Então, essa é uma boa pergunta, né? Porque a curto prazo, o que está puxando o crescimento da economia americana é o investimento ligado à inteligência artificial. Você tem todo o ciclo de investimentos ligado em toda a cadeia de inteligência artificial, que é o que está puxando o crescimento da economia americana, e se espera que os Estados Unidos continue crescendo ali perto de 2%, o que chega a ser uma surpresa. Os Estados Unidos mostrou um ritmo de crescimento muito forte da economia, pós-pandemia, algo que não aconteceu na Europa. E o mais interessante é que, apesar de todas essas turbulências, tantas incertezas, questões diversas, por exemplo, um cenário de inflação que é mais incerto nos Estados Unidos, a questão de mercado de trabalho, porque o que sustentou a combinação de crescimento forte nos Estados Unidos pós-pandemia com a inflação recuando foi uma oferta de trabalho muito grande, que envolvia imigrantes, que agora parou. Então a gente tem uma série de certezas na economia americana, mas a projeção de todo mundo é que será mais um ano de forte crescimento da economia americana, mas a partir de determinado momento toda essa confusão pode sim cobrar um preço, tá? É muito difícil a gente achar que toda essa confusão institucional nos Estados Unidos não terá impacto, por exemplo, na decisão de investimento em vários setores da economia por parte de várias empresas, mas no momento o que realmente está puxando o crescimento da economia, que chega a ser surpreendente, é todo investimento na cadeia de inteligência artificial, que são investimentos muito grandes, vultosos na área de energia, na área de construção de data center, na área de software, etc., e continua um dinamismo muito grande, além do que era esperado. Então, no curto prazo, eu acho que a gente não vai ter muita surpresa com o crescimento dos Estados Unidos. Pode ter surpresa com a inflação. A gente pode ter surpresa, vamos lembrar o seguinte... Surpresa positiva ou negativa? Não, eu acho que a surpresa é negativa, porque o efeito das tarifas foi menor do que o que era esperado, também teve um recuo do governo americano, a tarifa média hoje nos Estados Unidos deve estar por volta de 15%, tarifa de importação, mas antes do início do governo Trump, essa tarifa média de importação dos Estados Unidos era abaixo de 3%, então teve sim um aumento tarifário relevante, significa preço de produto mais caro, e a gente está ainda nos Estados Unidos numa situação de mercado de trabalho aquecido. Então não está muito claro ainda o cenário de inflação, se a gente pode ou não ter alguma surpresa indesejada. De qualquer forma, quando a gente olha a cotação dos juros de 10 anos nos Estados Unidos, é um juro hoje que está acima de 4%, deve permanecer nesse nível, né? Então a gente está saindo da pandemia, depois de um ciclo de crescimento muito forte nos Estados Unidos, num cenário que agora a gente tem maior incerteza em relação a toda essa questão institucional americana, que está, enfim, sob ataque, dúvidas. Quem poderia imaginar que em 2026 nós estaríamos discutindo ou lendo nos jornais dúvidas sobre a independência do Fed? Quer dizer, ninguém poderia imaginar isso há 2, 3 anos atrás. Isso está acontecendo. A gente poderia imaginar isso para um mercado emergente, para um país emergente, mas para os Estados Unidos, que foi modelo para todo mundo, inclusive de independência de Banco Central, você está discutindo a independência do Banco Central nos Estados Unidos em 2026, é totalmente atípico. Então a gente tem tudo isso, mas é uma economia que continua forte, puxado por inteligência artificial. Inteligência artificial, todo esse investimento que é muito forte, está puxando o crescimento americano. E qual que é a tua expectativa para a trajetória dos juros lá nos Estados Unidos? Afinal de contas, o juro americano acaba balizando todos os ativos de risco no mundo inteiro. Existe espaço para o Fed cortar juros, mesmo com uma inflação acima da meta, enfim, com ou sem intervenção? Então, esse é um bom debate, mas mesmo no cenário otimista, qual é o cenário otimista? É a gente ter mais 2 cortes de juros americanos e o juro fica ali por volta de 3%. Então, esse é o cenário otimista. Qual seria o cenário pessimista? Se realmente a inflação começar a mostrar uma resiliência maior do que era esperado e o Banco Central americano ser, enfim, forçado a abortar esse ciclo de corte de mais 2 cortes de juros em 2026 ou ficar só mais um corte de juros. Então, esse seria mais ou menos o cenário negativo. Por enquanto, não está no radar de ninguém uma reversão da política monetária americana, ou seja, que o Fed para de cortar juros e começa a subir juros. Por enquanto, não tem isso no radar de ninguém. Mas essa é uma discussão que a gente vai ter no segundo semestre desse ano. Se, eventualmente, os juros dos Estados Unidos, no nível atual, ou até com mais um corte do Fed, vai fazer o trabalho para trazer a inflação para a meta, ou será necessário o Fed começar a pensar em retomar um ciclo de aumento de juros, que, por enquanto, não é o cenário de ninguém. Mas é uma discussão que vai acontecer no segundo semestre. Esse é o maior risco no radar que você enxerga no momento? Não, tem muito risco que é difícil mensurar, mas essa questão toda geopolítica, a gente está há vários anos, desde 2022, com a invasão da Rússia da Ucrânia, aumentou o risco geopolítico, depois a gente teve a guerra de Israel com Hamas, depois teve o bombardeio do Irã, das instalações nucleares no Irã, você teve todo aquele conflito maior no Oriente Médio, você está com um mundo hoje de risco geopolítico muito maior.
Então, assim, isso pode se agravar? Eventualmente pode. São coisas muito difíceis de mensurar. Como, por exemplo, pode prevalecer o bom senso. A gente viu no ano passado uma postura muito agressiva do ponto de vista comercial dos Estados Unidos em relação à China. E depois os dois países sentaram na mesa e os dois recuaram. Porque os dois são muito interdependentes. Grande parte da exportação da China para os Estados Unidos, cerca de 40%, são produtos que são utilizados no processo produtivo americano. A exportação de terras raras hoje é dominado pela China. Então tem uma série de interdependência hoje no mercado mundial, na economia mundial, que é muito difícil reverter. Então, de repente, prevalece o bom senso, a gente continua com o risco geopolítico mais controlado, a inflação recua, a gente entra para um cenário aí de crescimento razoável. Novamente, ali no segundo trimestre de 2025, os bancos americanos chegaram a fazer call de recessão nos Estados Unidos, tanto no segundo semestre de 25 quanto em 26. Isso passou. Mas a gente tem hoje uma série de dúvidas, de incerteza, que leva a um movimento até um pouco estranho. A gente viu a Bolsa Americana continuando a performar muito bem em 2025 e os investidores correndo para o dólar e o preço, desculpa, os investidores correndo para o ouro e o preço do ouro aumentando. Em geral, esses movimentos não são correlacionados de uma forma positiva. Você vê a Bolsa aumentando, ninguém corre para se proteger com ouro. Mas a gente viu no ano passado, em 2025, a Bolsa performando muito bem nos Estados Unidos e um aumento muito forte do preço do ouro. Então está um mundo que o investidor está muito preocupado e está com um cuidado especial na diversificação de risco. Vamos lembrar que antes de 2025, ali por volta de 22, 23, 24, o maior mercado que absorveu liquidez do mundo todo foi o mercado americano. Acho que isso agora mudou. De certa maneira, foi surpreendente esse movimento de dólar fraco e bolsa forte lá fora. Foi. Em geral, o dólar anda junto com a bolsa, certo? E também o ouro subindo com a bolsa performando tão bem. E o que está também acontecendo hoje é que vários bancos centrais do mundo, inclusive do Brasil, estão fazendo parte de reservas em ouro. Uhum. Agora, o objetivo declarado do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, com a captura do Nicolás Maduro, é a intervenção no mercado de petróleo, que pode provocar uma queda nos preços da commodity no médio e longo prazo. Isso não poderia, de alguma maneira, arrefecer essas preocupações com inflação, por exemplo? Poderia, mas tem várias dúvidas. Primeiro, a Venezuela, ela passou vários anos deixando toda a infraestrutura de extração e produção de petróleo se deteriorar. Vamos lembrar que hoje a Venezuela, se eu não me engano, chegou a produzir, há 30 anos atrás, 4 milhões de barris por dia de petróleo, e hoje é 1 milhão de barris por dia. Então você teve uma queda muito grande, de 75% da produção. E o petróleo da Venezuela é um petróleo muito pesado. Então, para você extrair aquele petróleo, o investimento é muito caro. Se estima que seja necessário um investimento de mais ou menos 100 bilhões de dólares para recuperar toda essa infraestrutura para a exploração do petróleo da Venezuela. Só que as companhias americanas, que o próprio presidente Trump quer atraí-las para fazer um investimento na Venezuela, têm questionado a segurança jurídica para fazer um investimento tão grande. Ninguém faz investimento de 100 bilhões de dólares, várias companhias, olhando para 3, 4, 5 anos. Então eles têm que olhar para a Venezuela pelos próximos 15, 20 anos. E olhar para a Venezuela pelos próximos 15, 20 anos, tem várias questões em aberto. E dado hoje o valor do preço do petróleo no mercado internacional, na casa de 60 dólares, não é economicamente viável você aumentar muito a produção de petróleo na Venezuela. Então, para a gente ter um aumento muito forte da produção de petróleo na Venezuela, tem que ter um subsídio muito grande do governo americano para as companhias petroleiras, o que não é muito claro que isso vai ocorrer, porque os Estados Unidos também tem um problema fiscal. Nós estamos falando de um país hoje que está com déficit nominal na casa de 6% do PIB e a dívida está na trajetória de crescimento. E o país vai gastar mais, por exemplo, com defesa. Então tem uma série de coisas que não fica muito claro se de fato o plano para ter todo um investimento muito forte de companhias petroleiras americanas na Venezuela e que isso se traduza daqui a 2, 3, 4 anos num aumento muito forte da produção de petróleo, olha, ninguém tem certeza disso não. O mercado não tem, porque o preço do barril de petróleo ficou mais ou menos estável. Depois da invasão, da captura do Maduro, ele aumentou um pouquinho, depois voltou para os níveis normais e está dentro da faixa que o mercado esperava, né? O mercado espera para esse ano um barril de petróleo aí na casa entre 55 e 60 dólares. Por enquanto, o cenário de Venezuela não mudou nada disso, não. Novamente, é muito difícil, o investimento é muito grande para você recuperar a capacidade de produção da Venezuela e no nível do preço do petróleo atual, vários analistas falam que esse preço é menor do que o necessário
para equilibrar a exploração e produção de petróleo na Venezuela, que é um petróleo muito pesado e que existe investimentos muito altos. Agora, esse cenário externo como um todo, ele favorece ou deixa o Brasil um pouco mais exposto? Depende, porque pode até favorecer. Se o Brasil mostra uma perspectiva de crescimento, se o Brasil consegue mostrar um cenário que você melhora o fiscal e vai levar um cenário de queda de juros gradual, isso pode até favorecer o Brasil. Só que a gente está no ano de eleição. Ano de eleição, por natureza, é ano de muita volatilidade, principalmente com uma variável que é muito importante, que é a taxa de câmbio. Então a gente está entrando no ano de eleição, que é 2026. A gente sabe que a taxa de câmbio hoje, no início do ano, em janeiro, terminou dezembro ali indo para casa de 5,60, recuou. Nas 2 primeiras semanas de janeiro, o câmbio recuou para 5,35. Daqui a 3, 4 meses, ninguém tem a mínima ideia se a taxa de câmbio vai estar em 5,30 ou 5,60. Novamente, ano de eleição é ano de muita volatilidade e a gente está iniciando com a perspectiva de iniciar um ciclo de corte de juros. No momento que os Estados Unidos deve fazer mais 1 ou 2 cortes, como a gente discutiu aqui, ou parar. De qualquer forma, é um cenário que é um cenário de volatilidade, mas eu diria que 25 surpreendeu. Ninguém esperava um crescimento tão forte da Bolsa Brasileira em 2025. E o Brasil é hoje um país que, apesar de juros tão altos, a gente vai para um segundo ano de juros muito alto. Uma certeza que a gente tem em 2026 é que mesmo com um ciclo de corte de juros, a inflação esperada para 2026 é 4%. O cenário mais otimista de corte de juros é o juro terminar o ano, a Selic, na casa de 12%. Então ainda é um juro real muito alto. Mas apesar de um juro real tão alto, será um segundo ano de crescimento com juro real alto. Em 2025, o Brasil deve ter crescido perto de 2,2%, e a gente estima para 2026 um crescimento na casa de 1,8%, perto de 2%. Então, é impressionante um país com juro tão alto ainda crescer. Se tiver um movimento mais otimista em relação ao Brasil, dos investidores acreditarem que, olha, o governo em 2027, quem quer que seja o governo, vai lidar com a questão fiscal, é um cenário que a gente pode ser surpreendido positivamente, de fluxo inclusive para a Bolsa. Porque a inflação, a grande surpresa que a gente teve em 2025 foi a inflação, apesar do mercado de trabalho aquecido. A gente teve um movimento em 2025 atípico, que a gente começou o ano esperando que o mercado de trabalho fosse enfraquecer, o que de fato aconteceu, mas a partir de certo momento a taxa de desemprego começou a cair. E a gente terminou o ano com o mercado de trabalho revertendo o desaquecimento gradual que vinha apresentando. Os dados que a gente tem até novembro de desemprego, até novembro a taxa de desemprego do Brasil estava em 5,2%. É o menor nível da história. Apesar disso, a gente começou 2025 esperando a inflação no Brasil que poderia bater mais de 5%. A gente terminou o ano com a inflação em 4,3%. Grande parte disso foi o recuo muito forte do câmbio, além da política monetária. Juro alto, com a valorização muito forte do real, com a queda do dólar, favoreceu muito o cenário de inflação. Mas a gente terminou 2025 com a inflação em 4,3%, estamos indo para 2026 com a inflação de 4%, num governo que gastou muito. A gente vai ter inflação média nesse governo mais ou menos aí na casa de 4,4%, 4,5%, o que é uma inflação historicamente baixa para um ciclo de 4 anos de governo. O governo no Brasil, desde 1994, que teve menor inflação média, foi o governo Temer, mas o governo Temer foi um governo de 2 anos e meio, não foi um governo de 4 anos. Mas no governo Temer a inflação média foi 4,3%. A gente terminar esse governo com tanta incerteza, com a inflação de 4,5%, com a expansão tão forte do gasto público, chega a ser uma surpresa positiva. Então, esse cenário de inflação que melhorou muito ao longo do ano passado e que abre a perspectiva do início de corte de juros já nesse ano. A grande dúvida do mercado não é se terá um ciclo de corte de juros, é quando começará o ciclo de corte de juros. Se começa em janeiro ou começa em março. A gente vai detalhar um pouco de tudo isso que você colocou aqui, Manceto, mas eu queria, antes de fazer uma provocação aqui, não posso deixar passar. Porque o Brasil, exato como você bem colocou, a economia brasileira e os mercados se saíram bem melhor do que a grande maioria dos analistas esperava ali no começo de 2025. Inclusive, a gente fez esse programa aqui, Onde Investir, em 2025, e o cenário naquele momento era bem pessimista. E a minha pergunta é, o mercado não exagerou naquele momento, ou panicou, como dizem os próprios analistas aqui da Faria Lima?
panicou em decorrência daquilo que aconteceu ao longo de 24. Todos esses movimentos estão ligados. Vamos lembrar que no início de 2024 o mercado estava comprado em Brasil. A perspectiva de Brasil era muito positiva. A gente começou 2024 com câmbio na casa de R$5. Mas a gente teve vários eventos ao longo de 2024 que, independentemente do que a gente acha, quando a gente olha para preço de ativos, afetou a credibilidade da política econômica. Porque a curva de juros foi para cima, a expectativa de inflação aumentou e teve uma revisão das metas fiscais para baixo. E o agravamento disso tudo foi o que aconteceu no final de novembro de 2024, quando o governo anunciou um plano fiscal, e quando esse plano fiscal foi anunciado, que era um plano fiscal para conter o crescimento da despesa, foi anunciado simultaneamente o aumento da faixa de isenção para imposto de renda, que ninguém sabia qual era a conta, que o programa ainda não havia sido desenhado. Poderia ser um programa de 30 bilhões de reais, que é o que foi feito, como poderia ser um programa com impacto de quase 100 bilhões de reais. E isso levou a uma piora muito forte no mercado no último mês de 24. Vamos lembrar que a gente terminou 2024 com a taxa de câmbio em torno de 6,20, que a gente teve uma queda muito forte da Bolsa, uma saída muito forte de recursos para o Brasil, e isso contaminou muito o início de 2025. Então, no início de 2025, ao contrário do início de 2024, início de 2024, o mercado estava comprado em Brasil. Início de 2025, o mercado estava vendido em Brasil. Estava todo mundo muito pessimista, ninguém tinha a mínima ideia se a taxa de câmbio, que terminou 2024 em 6,20, se em 2025, se o câmbio ia para 7 ou iria recuar para 5,50, 5,60. Se você achasse no início de 2025 que a taxa de câmbio ia para 5,80, você era considerado otimista. Então, assim, foram muitas mudanças e num início de um governo americano muito agressivo, com toda essa agenda de proteção tarifária, de intervenção na economia. Então, foi muita coisa, mas um grande fator que ajudou a performance do Brasil e de países emergentes foi a incerteza dos Estados Unidos. O qual que se tinha também no início de 2025 é que era o país perfeito para investir, eram os Estados Unidos, que teria um governo com agenda de desregulamentação pró-crescimento. Só que esse governo veio com agenda protecionista, veio com agenda muito agressiva em relação aos principais parceiros comerciais nos Estados Unidos. Isso levou a uma onda de diversificação de carteira, como a gente já falou, que foi muito positivo para o Brasil. Mas, sinceramente, olhando para fundamentos no início de 2025, não tinha como ser otimista, não, em decorrência do que ocorreu em 24. Mas quando vem um fluxo tão grande, e nem foi tão grande assim, mas quando você tem um fluxo de entrada de recurso novo para a Bolsa que vem de fora, no mercado que a liquidez já estava baixo, o impacto é muito forte, muda. Muda, inclusive, a aposta dos fundos locais. Então, no início de 2025, estava muita gente vendida em Bolsa, e os operadores locais, os traders locais, tiveram que desfazer as posições em decorrência desse fluxo positivo que veio desse movimento mundial de diversificação de carteira, que acabou sendo positivo para países emergentes e Brasil. Mais um ponto de atenção: os problemas do Brasil no início de 2026 são exatamente os mesmos problemas que nós tínhamos no início de 2025, com um cenário um pouco melhor de inflação. Mas para a gente ter melhorado esse cenário de inflação, a gente teve a ajuda de um movimento favorável, de um vento favorável que veio de fora e da maior taxa de juros do mundo. Não vamos achar que é normal que daqui para frente o Brasil tenha taxa de juros de 12%, 14% ou 15% ao ano. Isso não é normal para um país com inflação de 4%. Então a gente está pagando um preço muito alto, que tem impactado bastante decisão de investimento e as empresas mais endividadas, para conciliar um cenário de queda de inflação num governo que o aumento do gasto foi muito forte. Vamos falar de 2026, então vamos colocar a bola na marca da Cal aqui para a gente dar o início do que a gente espera para esse ano na economia brasileira, porque a gente tem, do lado do que a gente chama de economia real, o desemprego muito perto das mínimas históricas, como você bem colocou aqui já, um PIB que resistiu, apesar dessa taxa de juros no maior patamar em praticamente 2 décadas, e para esse ano a gente já tem contratado uma expansão fiscal via benesses que o governo já prometeu ali, de novos benefícios, e a gente ainda tem o impulso do aumento da isenção de imposto de renda até R$5 mil. Diante disso, o que esperar para a economia, para o PIB brasileiro nesse ano de 2026, Mansueto? Então, uma economia, um PIB que vai crescer novamente,
só que numa magnitude inferior ao que foi 2025, e bem, claro, 25 e 26, o crescimento do Brasil nesse biênio, ano passado e este ano, será bem inferior ao que foi nos 4 anos pós-pandemia, 21, 22, 23, 24. Vamos lembrar que 21, 22, 23, 24, o Brasil cresceu consistentemente acima de 3%. 4,8 em 21, 3,2, 4,8 em 21, 3% em 22, 3,2% em 23, 3,4% em 24. Ano passado deve ter crescido 2,2, esse ano 1,8. Então vai crescer, vai. Crescimento desigual. Então aqueles setores mais sensíveis a crédito sofrem mais. Aqueles setores que não são tão sensíveis a crédito podem ter uma performance boa. Até porque com desemprego baixo, massa de salário real continua crescendo. Então o consumo não cai, o consumo vai continuar crescendo. Só que o consumo não vai crescer no ritmo que cresceu nos últimos anos. Isso já aconteceu em 25. O consumo das famílias vinha no ritmo de crescimento muito forte, em 21 a 24. Já desacelerou em 25, em 26 vai ter uma nova desaceleração do consumo das famílias. O consumo das famílias vai ficar crescendo na casa de 1,5% a 2%. Então, novamente, não é cenário de recessão, é um país que cresce, mas é um crescimento muito desigual. As empresas que estão com caixa têm boas oportunidades de investimento, as empresas que estão endividadas têm que passar por toda uma reestruturação financeira, porque, novamente, é mais um ano de juro muito alto. E quem depende de crédito, tem uma coisa que preocupa nesse ciclo do que foi 2025, é que apesar da queda do desemprego, que a gente falou, do crescimento da massa de salário real, o comprometimento das famílias com o serviço da dívida não caiu. Em geral, quando você tem um aumento muito forte da massa de salário real, o comprometimento das famílias com o serviço da dívida cai. Dessa vez não caiu, o que significa que as famílias estão mais ou menos ali com a corda no pescoço, do pescoço para novos endividamentos, o que pode prejudicar um pouco, por exemplo, um crescimento que poderia ser maior. Mas é um cenário de crescimento na casa de 1,5%, 2%, juro alto, o movimento de bolsa vai depender muito também da perspectiva de corte de juros, de como o mercado vai começar a enxergar 2027 e, claro, do fluxo estrangeiro. O fluxo de dinheiro de fora é muito forte. Quando o estrangeiro quer apostar em um país, o local segue o estrangeiro. O local não tenta ir contra o estrangeiro. Foi mais ou menos o que a gente viu em 2025. Estava todo mundo muito pessimista, vendido em Brasil, e todo mundo mudou a aposta quando viu o fluxo positivo e o impacto que teve no preço de ativo doméstico. Contra fluxo não há argumentos, como se costuma dizer. Exatamente, isso mexe com qualquer fundamento de qualquer trader e qualquer economista. Vamos Mansueto, e com relação ao mercado de trabalho, o que esperar para esse ano? Há uma perspectiva de aumento do desemprego em algum momento? Então, eu acho que sim, porque a gente está com um juro muito alto. Os dados que estão saindo agora no início do ano mostram que a desaceleração da atividade continuou acontecendo. Agora saiu recentemente, em janeiro, o dado da PMS, que é a pesquisa mensal de serviços. O mercado esperava mês contra mês, que é novembro em relação a outubro de 25, um crescimento de 0,1%, veio uma queda de menos 0,1%. Se esperava um crescimento do consumo das famílias, em serviços para a família, veio uma queda em serviços para a família. Então a gente está com um mercado de trabalho que está puxando o setor de serviços de janeiro a novembro do ano passado. O que puxou foram coisas muito estruturais da economia brasileira. Por exemplo, serviço de transporte e armazenagem. Quando você tem uma super safra de grãos, aumenta serviço de transporte. Serviços de comunicação, isso aumenta. Tecnologia de informação, tudo isso tem aumentado. Mas aqueles setores mais sensíveis a juros, aqueles setores que realmente refletem política monetária, o dado que foi divulgado, o último dado da PMS, Pesquisa Mensal de Serviço, mostra assim, a desaceleração da economia que continua. Então, assim, a gente está num cenário que a economia está assim, desacelerando, que o juros está fazendo mais ou menos o efeito esperado, e isso deve impactar o mercado de trabalho. A grande surpresa que a gente teve no final do ano passado, de 25, foi o dado de desemprego de novembro, que caiu. Ninguém esperava uma queda tão forte, porque nos 4 meses anteriores o desemprego vinha caindo, mas a força de trabalho estava diminuindo. Então, um número grande de pessoas estavam deixando de procurar trabalho. Quando elas deixam de procurar um emprego, elas saem da estatística. Então, a gente estava num cenário que o desemprego estava caindo, mas a força de trabalho estava diminuindo. Em novembro, não. Em novembro, o desemprego caiu com um crescimento muito forte da força de trabalho. Ninguém consegue explicar muito bem o que aconteceu em novembro. Porque os dados de atividade mostram que a desaceleração continuou. De repente, você teve uma reversão no mercado de trabalho e com um crescimento muito forte de salário. Por isso que isso colocou um alerta e voltou o debate se o início do ciclo de corte de juros ocorre em janeiro de 26 ou em março de 26.
Então, a gente tem um mercado de trabalho que está aquecido ainda. O dado de novembro foi totalmente atípico em relação aos dados dos 4 meses anteriores ao dado de novembro. A gente espera que haja, sim, um crescimento da taxa de desemprego em 2026, mas vai ser muito pouco, tá? A gente deve terminar esse governo com desemprego aí na casa de 6%, o que é historicamente baixo para o Brasil. Um desemprego 6% é historicamente baixo, o que significa, e daqui para frente, vamos lembrar o seguinte, para o Brasil ficar com desemprego baixo, a gente precisa gerar 900 mil postos de trabalho por ano. Não é tão difícil. Um Brasil que cresce 2% ao ano, ele gera 900 mil postos de trabalho por ano. Então, se a gente não fizer tolice, e se a gente der uma solução para o fiscal, se a gente conciliar um cenário de crescimento do Brasil menor do que foi os últimos 4 anos, tá? Na casa de 2%, é um cenário que o desemprego fica baixo. Possivelmente, a questão do desemprego no Brasil é um problema do passado. Olhando para frente, a gente tem um cenário que é muito mais desafiador, encontrar mão de obra que será necessário, por exemplo, para investimento em vários setores na economia, como, por exemplo, a infraestrutura. Tem diagnóstico que mostra que há um déficit de 75 mil engenheiros para serem empregados nos investimentos em infraestrutura que o país precisa. Hoje, independentemente do setor, em determinados estados do Brasil, a gente falou que o último dado do IBGE, que foi o dado de desemprego de novembro, é um desemprego de 5,2%. Mas em vários estados do Brasil, o desemprego é menor do que 3%. Estados como Santa Catarina, como Mato Grosso. Então, em vários locais no Brasil, já há um problema de falta de mão de obra. E acho que isso vai continuar. Por um lado, a gente tem uma notícia boa. O desemprego, que sempre foi algo tão importante no Brasil, e a gente passou 6 anos com desemprego acima de 10%, 16, 17, 18, 19, 20 e 21. 6 anos consecutivos, o desemprego do Brasil foi acima de 10% e bateu 14% na pandemia. A gente está hoje olhando para um cenário que, mesmo com uma desaceleração da economia, o desemprego vai ficar baixo. Então, isso chega a ser positivo. Porém, o que a gente tem que ter cuidado é como isso vai aparecer em inflação. Porque um dado ruim do final do ano passado, de 2025, foi que a inflação de serviços ainda está no nível muito alto, em torno de 6%, e a inflação de serviço intensivo de trabalho aumentou. Bom, ainda bem que você falou de inflação, porque para minha próxima pergunta aqui, eu peguei o início do trecho da última carta de gestão da Ibiúna, né, ali do Rodrigo Azevedo e do Mário Toros, que são ex-diretores do Banco Central. E eles começam a carta com essa pergunta, porque eu vou passar para você, que é: quando e para quanto poderão cair os juros no Brasil em 2026? E aí eu vou acrescentar aqui com a minha própria pergunta, se a gente vai pular o carnaval com a Selic ainda em 15%, ou se a gente já pode começar um ciclo de corte de juros na reunião que acontece em janeiro. Vamos lá. É possível um corte de juros na reunião de janeiro? Sim. Olhando friamente para o modelo do Banco Central? Sim. A atividade está arrefecendo como era esperado? Sim. Então, há sim a possibilidade, com a taxa de câmbio na casa de 5,35, como está hoje? Sim. Há a possibilidade de um corte de 0,25 em janeiro. Só que o mercado está majoritariamente esperando que o corte ocorra apenas em março. Como o Banco Central veio com a linguagem muito dura na última reunião de 2025, ficou a sensação no mercado que o Banco Central será mais cauteloso e que poderá iniciar o ciclo de corte de juros apenas em março. Mas se a gente colocar a seguinte pergunta: mas se ele iniciar o ciclo de corte de juros em janeiro, é tecnicamente errado? Não é, porque o modelo dele permite sim o início de ciclo de corte de juros em janeiro. Mas a gente está com essa dúvida, todo mundo tem essa dúvida, se o Banco Central vai iniciar o ciclo de corte de juros em janeiro ou março. De qualquer forma, seja em janeiro, seja em março, todo mundo espera um ciclo de corte de juros entre 200 a 300 pips. Ou seja, no cenário mais otimista, a taxa Selic termina 2026 em 12%. Com inflação de 4%, é um juro real de 8%. É um juro muito alto. Então, mesmo no cenário otimista, o Brasil terá, em 2026, um segundo ano de juro muito alto. O que significa que a renda fixa vai continuar atrativa. Bolsa pode ser um movimento bom? Pode. A Bolsa em 2025 foi muito boa. Eu próprio investi em algumas ações que tiveram um retorno muito grande. E teve coisas super interessantes, porque você tem setores
que em geral não combinam muito com o juro alto e que performaram muito bem na Bolsa. Setor imobiliário. Olha a ação das construtoras, que são empresas de mercado aberto. Tiveram um ano excelente, né? E a gente teve um setor, mais um ano de mercado imobiliário forte, muito concentrado em baixa renda e alta renda. Vamos lembrar que dos lançamentos no Brasil, mesmo num estado como São Paulo, mais de 60% são imóveis para Minha Casa Minha Vida, que é um programa que tem um juro que é subsidiado. E o alta renda ainda foi um ano muito, muito forte em 2025. Então, mesmo num ano de juro muito alto, a gente teve a surpresa de crescimento de empresas, do valor das empresas do setor imobiliário na Bolsa. Bancos também performaram muito bem. Então, tem vários casos e várias outras empresas de diversos setores. Então, o 26 é ano de juro alto, está indefinido. Se o Banco Central começa a corte de juro em janeiro ou março, eu gostaria que ele começasse em janeiro, eu acho que tem espaço para isso, começaria com um corte pequeno, de 25 bips, e em março ele decidiria se manteria 25 bips ou poderia acelerar um pouco, até porque, como eu falei antes, nós estamos num ano de eleição. Ano de eleição é normal ter volatilidade na taxa de câmbio. Se chega um momento ali em abril, maio, e a taxa de câmbio sobe muito, o Banco Central vai ter que estancar o ciclo de corte de juros. Ninguém sabe se isso vai acontecer. O que a gente olha para o ano como todo é que há sim espaço para cortar juros, a política monetária está funcionando e o juro no Brasil está muito alto. O que pode mudar muito dessas coisas, câmbio, expansão fiscal, a gente está hoje com a perspectiva que o crescimento fiscal seja limitado e que a gente termine o ano de 2026 com um déficit primário para o setor público mais ou menos muito parecido com 2025, entre 0,4 e 0,5 do PIB. Então, mas se tiver uma expansão fiscal muito grande, que não está no nosso radar, isso pode alterar também a magnitude do ciclo de corte de juros. Mas você está entre os mais otimistas ou mais pessimistas em relação ao ciclo? Qual que é a tua projeção? Eu estou no mais otimista. Tá. Eu estou ainda no ciclo de corte de juros de 300 pips. E aí a gente vai para 2027, que... A gente encerra o ano, então, a 12%. Eu ainda estou nesse tom mais otimista, mas, novamente, dados no Brasil têm surpreendido. O mercado foi surpreendido por um recuo da inflação, claro, ligado a dólar, mas que ninguém esperava no início de 25. A gente está com um desemprego de 5,2% no Brasil. Se a gente volta para o Brasil ali de 2011, 2014, isso nos levaria a inflação de serviço, olha, na casa de 8 a 9% ao ano. A inflação de serviço está alta, mas não é 8 a 9%, está em 6%. Teve várias mudanças no Brasil recente que nos surpreenderam. A gente errou 4 anos seguidos de projeção de crescimento. Em 2025 não teve erro de projeção de crescimento, embora não tenha um dado oficial. Mas os economistas erraram projeção de crescimento em 21, 22, 23 e 24. Mesmo levando em conta que você teve uma expansão fiscal que não era projetada, o FMI fez essa conta para 2023 e 2024, e o FMI fala que a expansão fiscal representou uma surpresa de 0,5 a 0,6 ponto percentual a mais de crescimento do país em 23 e 24. Mas a gente está falando, mesmo descontando isso, uma taxa de crescimento que é maior do que o que era projetado pelos economistas. Então, assim, teve muitas mudanças no Brasil que nos surpreenderam. Mas tem coisas que é muito claro. Por exemplo, a gente teve nos últimos 4 anos, antes de 25, de 21 a 21, 22, 23, 24, como o desemprego era muito alto, uma surpresa de crescimento, tinha uma massa de trabalhadores que você podia incorporar no processo de produção. Não tem mais, tá? O desemprego é baixo. Então, qualquer expansão fiscal muito grande pode impactar crescimento, mas impacta a inflação. Aí nos leva a um cenário de juro muito mais adverso. A gente teve outro dado muito ruim, que a gente vai terminar esse governo com a projeção oficial do Tesouro Nacional, não é projeção de ninguém de mercado, com a dívida pública com crescimento de 12 pontos do PIB. No início desse governo, a dívida pública era 71,7% do PIB, e o Tesouro Nacional espera terminar esse governo com a dívida pública em 83,6% do PIB. Projeção oficial que eles soltaram em janeiro. Então, um crescimento de 12 pontos do PIB em um cenário que você teve surpresa de crescimento, que o PIB vai crescer nesse governo em média 2,5% ao ano. Se o crescimento, contando com um crescimento de 3,4%, não, com crescimento de 3,2 em 23, 3,4 em 24, 2,2 em 25 e 1,7, 1,8 em 26, dá um crescimento médio de 2,5%.
Mesmo no país que teve um crescimento médio de 2,5%, a dívida pública, em circunstâncias normais, a gente não está envolvido em nenhuma guerra, vai ter um aumento de 4 anos em 12 pontos do PIB, é muita coisa. Então a gente está terminando esse governo 26 com uma série de coisas em aberto, o que pode prejudicar muito o cenário de 27. Uhum. Vamos falar um pouquinho de dólar, porque em 2025 o dólar foi o grande... Mais uma vez foi uma surpresa, mas do lado positivo, com a moeda chegando nos melhores momentos a ficar abaixo ali dos R$ 5,30. Como você colocou, ninguém esperava isso no começo do ano. As apostas talvez fossem mais de que o dólar fosse para 7 do que para 5. E para esse ano, o dólar pode assustar de novo? Ou a tendência é ele se manter desvalorizado em relação ao real e outras moedas? A gente acha que o dólar vai se manter desvalorizado, só que vai ter muita volatilidade. É muito difícil a gente ter ser muito assertivo para, por exemplo, o valor de taxa de câmbio para daqui a 2, 3, 4 meses. Mas eu acho que o consenso do mercado é um dólar que ele não vai mudar muito, tá? É uma taxa de câmbio real dólar mais ou menos estável. Quando você olha o que os economistas respondem nas pesquisas focos semanais do Banco Central e você olha para frente, para final de 26, final de 27, final de 28, é um dólar ali mais ou menos parado, corrigido pela inflação, mas nenhum movimento brusco de desvalorização da nossa moeda. Só que ao longo do ano vai ter muita volatilidade. A gente vai ter volatilidade com o cenário eleitoral, o que é normal. Todos os anos de eleição presidencial tem isso. Depois de uma vez da eleição definida, a gente vai ter volatilidade ainda em relação à proposta de política econômica do próximo governo, seja quem for o próximo governo, seja o atual, seja um outro. Mas como é que vai lidar com a questão fiscal? Ninguém espera nenhuma mudança estrutural da economia brasileira em 2026. Nós não vamos equacionar a questão fiscal em 2026, porque é um ano de eleição. Mas terminado a eleição, todos os investidores vão perguntar qual é o plano do governo eleito para lidar com a questão fiscal. E se isso não estiver muito claro, a gente pode ter uma piora de mercado. Se tiver um plano com ideias boas, a gente pode ter uma melhora de mercado. Então o cenário de 27 vai ser muito dependente dos sinais que o candidato a presidente eleito dará no final deste ano. Só para a gente encerrar o assunto do dólar, e eu queria entrar um pouquinho mais também em cenário eleitoral, o BTG tem alguma projeção para dólar contra real no fim desse ano? A gente tem, mas novamente, essas projeções, você roda modelos baseados em fundamentos, é muito difícil, né? Mas a gente estava com um cenário bem otimista, não sei, a gente está revisando o número, mas a gente estava com dólar para o final do ano aí na casa de 5,20. Então, assim, era um cenário, o dólar hoje está 5,35, 5,36. É um cenário razoável. Se a gente tiver a perspectiva de um governo, qualquer que seja o governo, que vai fazer uma agenda fiscal realmente para lidar com um problema que o país precisa resolver imediatamente, o dólar pode tranquilamente ir para um número abaixo de 5. Mas, olha, por outro lado, se a gente não vem com um cenário muito bom pós-eleição de lidar com a questão fiscal, é difícil saber qual vai o dólar no final do ano. Por enquanto, a gente está em 5,20. Vamos falar um pouquinho, então, sobre o cenário eleitoral, acho que para a gente amarrar tudo que a gente conversou aqui, porque eu entendo, e aí me corrija se eu estiver errado, que esse vai ser o grande tema que vai mexer com os mercados em 2026. Mas eu queria entender um pouco como que isso vai acontecer. Na tua visão, o que os candidatos vão falar que podem mexer para o bem ou para o mal nessas variáveis como bolsa, dólar? A questão fiscal realmente é o grande calcanhar de Aquiles? Tem outros temas que o mercado vai acompanhar de perto? Olha, eu diria que o grande tema é justamente a questão fiscal. Vamos lembrar que, diferente de 2015 e 2016, quando o Brasil estava numa recessão, 2 anos seguidos de queda de PIB, e com a inflação muito alta, a gente terminou em 2015 com a inflação em 10,7%, começamos 2026, quando teve impeachment ali em maio de 2016, desculpe, a gente começou 2016, em maio de 2016 a inflação em 12 meses estava 9%, e juro alto. E a gente estava com problemas setoriais muito graves na economia brasileira. A gente tinha um problema no setor de petróleo e gás, com um congelamento de preço de combustível de 2011 a 2014, que prejudicou a Petrobras e todo o setor de etanol. A gente teve problema no setor de energia. A gente estava com a Eletrobras, que tinha participado de um plano, que era aquele plano de intervenção no setor de energia, a MP 579 de 2012, que tabelou o preço da energia para os operadores, os geradores que quisessem renovar a concessão de usinas hidrelétricas.
mas sujeito a um preço teto. Isso trouxe problema de geração de caixa para a Eletrobras. A gente tinha um problema no setor imobiliário, com o preço do metro quadrado em queda, com juro muito alto e o fenômeno do distrato. As pessoas devolvendo imóveis financiados para as incorporadoras. A gente estava com preço de commodities muito baixo. Então a gente estava numa tempestade perfeita ali, em 15 e 16. Não é o caso agora. O setor imobiliário está muito bem. O setor de petróleo também está muito bem. O setor de energia está fazendo investimentos. Você tem problemas específicos no setor de energia, que é a questão do curtailment que tem que ser resolvido. Mas você não tem nenhum grande problema micro. A gente vem de um ciclo de 4, 5 anos de crescimento forte. Vamos lembrar que quando a gente saiu da recessão do Brasil de 15 e 16, o crescimento médio da economia brasileira em 17, 18 e 19 foi de 1,4% ao ano. O desemprego alto, com o desemprego acima de 10%. Não é o caso agora. Desemprego baixo, a economia vem num ciclo de crescimento forte, a gente está com um aumento muito forte, apesar do juro alto, do investimento em infraestrutura, em decorrência de toda a agenda de concessões. Então, o cenário hoje, o que tumultua o cenário da economia brasileira de curto prazo, eu não estou falando em 6, 8, 10 anos, eu estou falando de 2, 4 anos, o que tumultua o cenário da economia brasileira é a questão fiscal. É um país que, apesar de um crescimento tão forte, do desemprego tão baixo, a gente vai terminar esse governo com um crescimento real do gasto público federal perto de 20% no ciclo de 4 anos. Para a gente entender o que é isso, de 2014 a 2022, com a pandemia no meio, o crescimento real acumulado do gasto público federal não financeiro foi 9%. Então, em 4 anos, nós teremos o crescimento real do gasto público federal, que será praticamente o dobro, ou mais do que o dobro do que foram os 8 anos antes do início desse governo, num cenário que o desemprego já estava baixo. Então, isso é inflacionário. Então, a questão fiscal, eu acho que é o calcanhar de Aquiles para a gente ir para um 2027, que é um cenário quase binário, um cenário de uma economia que pode ir para um juro de um dígito, com o crescimento se recuperando, investimento recuperando, preços ativos crescendo, ou um cenário que a gente começa 27 com os juros em 2 dígitos, sem perspectiva de queda, um cenário de inflação incerto, e um cenário que o preço de ativo pode ser machucado se um novo governo, seja o atual, seja um outro, não apresentar um plano fiscal consistente. Então a eleição vai ser sim importante, e os sinais no segundo semestre deste ano, em relação ao que poderá ser feito para equacionar a questão fiscal, serão muito importantes para o dinamismo, para a resposta do preço dos ativos domésticos. Agora, o que deveria ser esse plano fiscal? Porque o governo atual apresentou uma alternativa ao teto de gastos, que considerado muito agressivo e recessivo pelo governo, com o arcabouço fiscal. Mas ele claramente não conseguiu equacionar essa questão fiscal, tanto que a dívida pública tem essa perspectiva de aumentar 12 pontos percentuais, como você colocou. E também na sua fala, você colocou que, seja qual for o presidente, ele vai ter que encarar esse desafio. Então, como fazer? Porque também acho que não é algo fácil. É um país que tem uma série de demandas, uma série de carências. Por onde atacar? Esse governo também procurou fazer pela parte da arrecadação. Eu acho que também é uma alternativa que parece esgotada. Não sei, o que seria um plano viável politicamente e economicamente para o Brasil? Não sei. Então, primeiro você vai ter que explicar todos os problemas, né? Vamos lembrar que todas as reformas que o Brasil fez nos últimos 10 anos, nenhuma delas foram fáceis. E quando a gente começou a discutir essas reformas, se falava o seguinte: olha, é muito impopular. Vou dar alguns exemplos. Por exemplo, em 2016, logo no início do governo Temer, a gente resolveu mudar toda a lógica de crédito subsidiado no Brasil. E a gente resolveu cortar o subsídio do BNDES. E se falava que, olha, isso é uma loucura, porque isso vai cortar o investimento no Brasil, porque o BNDES é a fonte de funding barato para investimento em infraestrutura. A gente cortou o subsídio do BNDES e o que foi que aconteceu? A gente teve uma enorme expansão do mercado de capitais, em especial do mercado de emissão de dívida privada. Então não teve problema algum. Outra coisa importante que a gente fez ali no governo Temer, que foi fundamental para a queda da inflação e da taxa de juros, foi controlar o crescimento do gasto. Não é nem cortar gasto, é controlar o crescimento do gasto. Quando a gente estabeleceu no início do governo Temer que teria um teto para o crescimento da despesa não financeira do governo central, ao controlar o crescimento da despesa não financeira, ficou próxima de zero, não foi zero. A meta era zero, mas ficou um pouquinho acima de zero, ficou em torno de 1% real ao ano. Ao estabelecer esse teto, imediatamente a inflação caiu, a expectativa de inflação caiu, e a gente teve um ciclo de corte de juros muito rápido. Vamos lembrar o seguinte, que em maio de 2016,
A taxa de juros Selic no Brasil era 14,25. Em maio de 2018, a gente está falando 2 anos depois, taxa de juros Selic no Brasil era 6,5%. Dezembro de 2019, após a aprovação da reforma da Previdência, antes da pandemia, taxa de juros Selic no Brasil, 4,5%. A gente saiu de 14,25% para 6,5% em 24 meses. E depois da aprovação da reforma da Previdência, o Selic foi para 4,5%. Hoje, quando a gente conversa no mercado, se a taxa Selic do Brasil fosse 8%, o mercado estaria bombando. Então, assim, é possível fazer o que foi feito no governo Temer? A gente vem num ciclo muito forte de expansão do gasto público, limita o crescimento do gasto público, coloca que por alguns anos o crescimento real do gasto público será perto de zero. A gente vai ter que mexer nas regras de alguns programas. Num país que você tem desemprego baixo, a própria dinâmica do mercado de trabalho puxa o salário de contratação para cima. Num país como esse, eu não preciso de uma regra de aumento real do salário mínimo tão agressiva. E aumento real do salário mínimo, no Brasil, tem uma diferença em relação ao resto do mundo, porque o aumento real do salário mínimo no Brasil impacta um gasto que é muito importante na contabilidade pública, que é gasto com previdência. Gasto com previdência é praticamente metade do gasto público federal não financeiro. E 70% desse gasto com previdência é atrelado ao salário mínimo. Quando você aumenta o salário mínimo em termos reais, dá aumento real para aposentadorias, o que dificulta qualquer tipo de ajuste fiscal. Então a gente vai ter que entrar num plano que, primeiro, não é nem cortar 50, 100, 200 bilhões, é limitar muito mais o crescimento do gasto público, o que este governo não conseguiu. Porque o arcabouço fiscal, ele começou a funcionar a partir do segundo ano do governo, a partir de 24. Só que no primeiro ano de governo, qual foi a expansão real do gasto público federal? 12% em um ano. Teve a PEC da transição. Aí 24 não cresceu, e 25, 26 vai ter crescimento real, em cada um dos anos, de 2,5% do gasto real. Então a gente vai terminar esse governo com um crescimento muito forte do gasto público federal. Não estou fazendo nenhuma crítica, eu estou constatando, olhando para dados, lendo os relatórios oficiais do governo. É fato. No próximo governo, ele vai ter que, dado que você expandiu tantos programas, tem forma agora de você limitar o crescimento desse programa, e alguns até economizar. Tem um programa no Brasil que é essencial para combater extrema pobreza, que é o Bolsa Família. O Bolsa Família é um programa que sempre foi muito bem avaliado em todas as avaliações de 2003 a 2019. 2003 a 2019, o Bolsa Família era um programa que atingia 14 milhões de famílias e ele nunca passou de 40 bilhões de reais por ano. Ele é hoje um programa um pouquinho maior, que ele pega 20 milhões de família, o custo dele é 160 bilhões por ano. Ele quadruplicou. Então, assim, olha, será que não teria como nós termos um Bolsa Família tão bom, gastando 140, 130 bilhões, ao invés de 160 bilhões? Esse é o debate interessante, porque é um debate de regras, é um debate de como eu posso tornar uma política pública mais eficiente, que realmente atinja o público que nós queremos, e ao mesmo tempo conciliar isso com a proposta de ajuste fiscal. É possível, é possível. Então a gente vai ter que mexer no ritmo de crescimento da despesa, mudar a regra de alguns programas, e do lado da receita, a carga tributária do Brasil é alta. A carga tributária do Brasil é 34% do PIB. Mas a gente tem tanto regime especial de tributação que também tem espaço, mexendo no regime especial de tributação, para você aumentar a arrecadação sem aumentar o peso dos impostos em várias empresas que já estão no regime de lucro real. Certo. Com isso a gente chega ao final do primeiro painel do Onde Investir em 2026. Mas, cara, claro, quero agradecer aqui muito a presença do Mansueto Almeida, economista-chefe do BTG Pactual e secretário do Tesouro Nacional. Mansueto, obrigado. Está convidado aí para voltar no segundo semestre, para a gente falar mais de economia. Vai ser bom, até para a gente checar realmente o que tem acontecido em 2026. Vamos pegar as surpresas aqui que vão acontecer ao longo desse ano. E obrigado a você que nos acompanhou. Lembrando que na sequência vamos apresentar para você um mapa completo de onde investir em 2026 em ações, renda fixa, fundos imobiliários, criptomoedas e investimentos no exterior. Aproveita para curtir esse episódio e seguir o canal do Seu Dinheiro no YouTube. Aquele abraço e até a próxima!